Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar o plano de benefícios do regime geral de previdência social, o que concerne a chamada renda mensal de benefício. Nosso tema então a ser trabalhado é um entendimento em torno da fórmula de cálculo dos benefícios previdenciários. Nós vamos compreender como a gente chega a um valor líquido em favor do segurado ou de um dependente, dependendo da prestação que está sendo requerida. Tá certo? Então aqui a nossa perspectiva é entender juridicamente como se dá, o trâmite, a fórmula de cálculo dos benefícios previdenciários. Quando a gente começa a falar de renda mensal de benefício, nós temos que entender que a expressão ela significa o quanto será pago efetivamente aquele segurado ou aquele dependente. Então, quando a gente está falando sobre a renda mensal de benefício, eu deixo claro para vocês aqui que nós estamos diante de valores líquidos, valores já calculados em favor daquele beneficiário. Só que para a gente entender o processo de cálculo até chegarmos à renda mensal de benefício, a gente tem que passar por alguns institutos próprios do direito previdenciário, que vão trazer para a gente todo um significado daquela construção, como é que a lei trouxe uma construção da sistemática de cálculo da proteção previdenciária. Antes de apontar os institutos que nós iremos trabalhar aqui, é bom que você saiba que quando se fala em renda mensal de benefício, nós temos limites. Dentro do regime do INSS, do regime geral, existem limites, que para a grande maioria dos benefícios está entre o salário mínimo e o teto do regime geral de previdência social, atualmente em 2020 em R$ 6.101,06. Então, dentro desse interregno, na verdade, o que a gente vai observar? A gente vai observar que, dependendo da fórmula de cálculo, o benefício ele vai ser estabelecido dentro desse universo, desde lá do salário mínimo até mesmo atingindo o teto previdenciário. Isso a depender de todos os elementos que nós vamos trabalhar aqui com vocês neste ponto da matéria. Bom, o que é interessante a gente informar? Existem exceções, como muitas questões no direito, nós temos exceções que levam à concessão de benefícios abaixo do salário mínimo e concessão de benefícios acima do teto. Só que serão situações pontuais que ainda serão mencionadas no nosso curso de Direito Previdenciário. Beleza? Bom, mas quando a gente começa a falar, a gente tem que partir de uma regra que está estabelecida no artigo 28 da Lei 8.213. O artigo 28 da Lei 8.213 vai trazer justamente qual que é a sistemática padrão de cálculo dos benefícios previdenciários. Ele vai nos dizer que os benefícios em geral eles são calculados com base no salário de benefício. Então, o salário de benefício ele vai funcionar como uma base de cálculo para a gente encontrar a renda mensal de benefício a ser paga àquele beneficiário do sistema. Então, a grande maioria dos benefícios ela utilizará o chamado salário de benefício como base de cálculo para a apuração da renda mensal de benefício. Certo? Bom, mas para a gente entender o que é salário de benefício e aí sim caminhar para o cálculo da renda mensal de benefício, a gente tem que passar por 5 institutos. São 5 elementos do direito previdenciário, tá? Que eu aponto aqui para vocês nesses slides, que vão nos trazer todo um processo, todo um caminhar legislativo do cálculo dos benefícios previdenciários até atingirmos a chamada renda mensal de benefício. São eles, então, aponto para vocês lá o salário de contribuição, o chamado período básico de cálculo, o salário de benefício, aí sim ele aí se apresentando e com uma observação importante, tá? Recentemente tivemos a promulgação da Emenda Constitucional número 103 de 2019, também muito conhecida como Reforma Previdenciária do ano de 2019, essa alteração constitucional trouxe impactos significativos para o que hoje a gente entende como salário de benefício. Então nós vamos tentar aqui fazer um panorama antes e depois dessa sistemática em torno do salário de benefício. Tá certo?
Falaremos também do fator previdenciário e, por fim, da renda mensal de benefício, que é como aponto aqui os valores já liquidados em favor do beneficiário. Beleza? Bom, só para a gente começar no nosso primeiro instituto, o que seria o salário de contribuição? Bom, o salário de contribuição ele vai representar a base de cálculo, né, de onde se vai extrair o valor da contribuição a ser feita pelo segurado. Então nós sabemos que o regime do INSS é um regime de natureza eminentemente contributiva, tá certo? Os participantes do sistema, aqueles segurados, sejam obrigatórios ou facultativos, eles têm um ônus contributivo, tá? Tem o dever de contribuir ao sistema. Então, em razão desse fato, nós temos um processo também de cálculo da contribuição. Então, nós temos uma sistemática que a lei estabelece para calcularmos o valor da contribuição a ser vertida por aquele segurado ao sistema, tá? Ao regime geral. E para, digamos, figurar como um elemento de maior importância no cálculo do valor da contribuição, nós temos o que a lei denominou de salário de contribuição. Só para entender essa sistemática aqui, a lei traz alíquotas numa sistemática tributária muito comum a vários outros tributos. Você tem uma alíquota, essa alíquota vai incidir sobre uma base de cálculo para encontrar um valor devido naquele tributo, tá certo? A contribuição previdenciária do segurado vai funcionar dentro da mesma sistemática. Existem alíquotas definidas na lei que vão incidir, dependendo da situação, sobre uma base de cálculo, para a gente encontrar o valor da contribuição. E essa base de cálculo é o que nós chamamos de salário de contribuição. Então, o salário de contribuição vai ter essa função de parametrizar o valor da contribuição a ser feita por aquele segurado ao sistema da Previdência Social. Certo? Bom, mas para a gente entender o que é salário de contribuição e ver como a lei traz a sua definição, nós temos que sair um pouco da Lei 8.213 para olharmos o que diz o artigo 28 agora da Lei 8.212. Então, o artigo 28 da Lei de Custeio vai trazer para nós as regras, né, relativas à apuração do salário de contribuição concernente a cada segurado. Então, a lei vem e faz distinções, estabelecendo primeiramente, como eu menciono para vocês aqui, se formos tratar de empregado, trabalhador avulso, diz a lei que a apuração do salário de contribuição vai ser feita com base, né, naquele montante das parcelas remuneratórias que ele recebeu ao longo do mês, numa típica contraprestação pelo trabalho desempenhado. Então, embora possa ter mais de um vínculo, né, pela soma da totalidade desses vínculos, será ali apurado um salário de contribuição. Então, a lei fala, ó, totalidade da remuneração oferida em uma ou mais empresas, tá, durante o mês destinados a retribuir o trabalho. A definição da lei é um pouco mais elástica, ela traz mais detalhes, mas eu consigo resumir aqui para vocês a situação que se mostra mais importante na apuração do salário de contribuição do empregado e do trabalhador avulso, que é justamente compor essa base de cálculo com todas aquelas parcelas de natureza remuneratória que foram percebidas por aquele empregado ou trabalhador avulso ao longo do mês. Então, no mês subsequente, quando da efetiva contribuição previdenciária a ser recolhida pelos empregadores, pelos contratantes, essa mensuração do salário de contribuição vai ser feita com base nas parcelas remuneratórias pagas ao segurado. Nessa linha de entendimento, é bom a gente citar que no próprio artigo 28 da Lei de Custeio, a Lei 8.212, a gente tem um importante parágrafo, que é o parágrafo 9º, que ele vai trazer várias das rúbricas que se apresentam como meramente indenizatórias ou ressarcitórias, que ficariam fora dessa composição do salário de contribuição.
Então nós teríamos uma perspectiva de não cômputo de certas parcelas que são pagas ao trabalhador, muitas delas que são, na verdade, vertidas apenas para viabilizar o trabalho, vamos dizer assim, para viabilizar o exercício da atividade elaborativa pelo trabalhador. Então, em razão dessa natureza meramente ressarcitória, muitas vezes indenizatória, a lei entendeu que esses valores não comporão a base de cálculo da contribuição previdenciária a ser vertida pelo trabalhador. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Bom, quanto ao empregado doméstico, o empregado doméstico ele tem uma sistemática que está estabelecida na legislação que diz que o seu salário de contribuição ele será composto pelo que está anotado na sua carteira de trabalho. Então, o que está anotado na CTPS dele vai ser o valor pelo qual incidirão as contribuições previdenciárias. Então, como anoto aí para vocês, o empregado doméstico ele vai compor junto com o seu empregador um valor a ser recebido. Então, é uma composição que é feita quando do início do vínculo, atualizada a cada exercício, né, pelos reajustes naturais da remuneração que são feitas, com base em índices normalmente governamentais, certo? E esse valor ali anotado vai ser o valor que vai compor justamente o valor do salário de contribuição. Então, vai incidir uma alíquota em cima daquele valor ali estabelecido entre as partes daquele contrato de trabalho. Então, com base nisso, o empregado doméstico contribui à Previdência Social. Bom, na sequência, nós temos os contribuintes individuais. Os contribuintes individuais, eles vão contribuir à Previdência, na regra, né, vamos ver mais à frente que temos exceções em que, né, a base de cálculo é fixa, é o salário mínimo, mas em regra, o contribuinte individual ele tem uma alíquota, tá, de 20%, depois nós vamos mencioná-la, que vai incidir sobre o total da remuneração recebida ao longo do mês, pela atividade por conta própria ou pela atividade em prol de pessoas jurídicas. Então, o contribuinte individual também vai ter o seu salário de contribuição estabelecido com base num universo total de, né, rendimentos, de remunerações que ele tenha pela sua atividade ali ao longo do mês. Beleza? Para a gente finalizar o salário de contribuição, a gente tem o segurado facultativo. O segurado facultativo, por não ser uma figura de trabalhador, ele vai ter a apuração do seu salário de contribuição com base no que ele mesmo declare. Então, o segurado facultativo, por exemplo, uma dona de casa, ela vai poder contribuir sobre o valor que ela mesma estabelecer. Então, ela pode chegar e estabelecer um valor ali a ser, em tese, a ser estabelecido como base de cálculo. Então, esse mês eu quero contribuir sobre um salário mínimo. Tá tudo ok. O mês que vem eu vou contribuir sobre o teto. O outro mês eu vou contribuir sobre 3 mil. Não há qualquer problema nessa variação, porque o salário de contribuição mensalmente considerado dos segurados facultativos se dá com base nos valores por ele mesmo declarados. Beleza? Bom, só para a gente concluir e dar um panorama mais resumido a situação aqui, para os segurados obrigatórios, nós temos uma situação que o salário de contribuição normalmente vai espelhar o montante da remuneração ali recebida ao longo do mês. Tá? Parcelas normalmente de natureza remuneratória, né? Algo que foi pago pelo trabalho desempenhado. Essa vai ser a base de cálculo que vai ser utilizada para se mensurar o valor da contribuição devida por aquele segurado à Previdência Social. Quanto ao facultativo, é o valor por ele escolhido, assim a legislação estabelece de forma geral, né, um parâmetro para o estabelecimento do salário de contribuição. Para a gente só exemplificar aqui, eu trago para vocês aqui uma noção de perspectiva, até mesmo, digamos, de um empregado que às vezes está trabalhando a tempo parcial, nem está recebendo o piso mínimo ali, que é o salário mínimo, por exemplo. Então, para facilitar a nossa conta, digamos que o empregado está recebendo R$1.000 por umas X horas que ele está trabalhando ao longo do mês ali, em favor do seu empregador.
E esses R$ 1.000 representam as parcelas remuneratórias que ele vai receber ali pela atividade desempenhada. Existe uma alíquota hoje estabelecida na lei, que é a menor alíquota de contribuição, que é 7,5%. Tá? Essa alíquota de contribuição ela vai incidir sobre a base de cálculo e vai se achar o valor devido, né, pelo segurado. Sendo certo que a lei trouxe também a necessidade do segurado complementar, tá? Caso ele não tenha outro vínculo, complementar até uma base mínima que seria o salário mínimo, mesmo o empregado. Tá certo? Só que eu trouxe esse exemplo aqui, não se peguem aos detalhes dele, porque tá, é uma situação fictícia, só para exemplificar a situação matemática que é feita. Por exemplo, esse empregado ganhou X, teve uma alíquota que incidiu sobre esse valor para achar um montante a ser pago por ele a título de contribuição previdenciária. Essa contribuição que é feita mês a mês, ela vai migrar, isso aqui é o ponto importante que eu quero trazer para vocês, vai migrar para uma base de cálculo chamada Cadastro Nacional de Informações Sociais. O CNIS ele vai funcionar como um grande banco de dados do INSS, da Previdência Social, para condensar ali todas as informações úteis e necessárias na identificação dos vínculos, das remunerações, dos trabalhadores, dos seus empregadores. Tá certo? E para a gente ter uma perspectiva evolutiva, essas são situações que ocorrem mensalmente. Então eu ilustro aqui para vocês que normalmente um trabalhador, por estar exercendo atividade continuamente, ele vai ter salários de contribuição que vão sendo mensalmente registrados no seu banco de dados. Ou seja, o INSS tem um banco de dados onde ele ali vai ter uma visualização de todo um histórico contributivo que está sendo utilizado, né, que está sendo efetivado pelo segurado em favor da Previdência Social. Então essa é uma ilustração para a gente entender que os salários de contribuição vão ficando registrados mês a mês dentro do sistema de informações da Previdência Social. Aqui eu trago para vocês uma situação importante, já agora na Lei 8.213, tá? A Lei de Benefícios, tá? Em seu artigo 29A, é que o INSS ele pautará uma concessão de um benefício no que está estabelecido no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, em alterações um tanto quanto recentes, tá? O Cadastro Nacional de Informações Sociais passou a ter presunção de veracidade em torno das informações ali constantes. Então, as informações que estão lá relativas aos vínculos, às remunerações, tá? Para fins de cálculo do salário de benefício, elas serão fielmente utilizadas pela Previdência Social quando do cálculo de algum benefício a ser requerido pelo segurado. Importante dizer também, eu menciono aqui para vocês o seguinte, é possível que haja solicitação para qualquer modificação do sistema de informações da Previdência Social. Então, um segurado, identificando algumas incorreções no banco de dados da autarquia, ele pode pedir a exclusão, a retificação e a mudança de qualquer informação ali constante do CNIS, bastando, logicamente, trazer documentos, provas materiais que demonstrem, né, a incorreção daquelas informações ou a necessidade de inclusão delas dentro do sistema. Beleza? Então, apesar do INSS utilizar do CNIS para mensurar o valor dos benefícios a serem pagos, há a possibilidade desse CNIS de cada um dos trabalhadores brasileiros ser, em tese, alterado, retificado por informações, às vezes, incorretas que lá constem. Beleza? Por exemplo, digamos que o empregador ele tenha assinado uma carteira de um trabalhador por R$ 3.000. Um exemplo aqui. Só que esse empregador, para tentar diminuir os encargos e de forma ilícita ter menos custos com as contribuições previdenciárias,
digamos que ele faça todo o recolhimento previdenciário com base no salário mínimo. Então ele paga uma remuneração muito acima, até anota isso em carteira, mas quando recolhe no mínimo. Isso são situações ilícitas, tá certo? Que configuram, né, infrações administrativas e também ilícitos de natureza penal, né, sujeito a penas até mesmo de reclusão, conforme estabelece o nosso Código Penal. Numa situação como essa, o trabalhador ele não pode ser prejudicado. E ele pode, a qualquer tempo, pedir a retificação daqueles dados ali no CNIS, tendo, logicamente, prova material. Vai juntar a cópia da CTPS, com o valor da remuneração que foi acordada, cópia de recibos de salário ali, de gozo de férias, mostrando que, na verdade, ele tinha um padrão remuneratório acima do que foi declarado pela empresa e recolhido por ela, não podendo ser prejudicado por aquela infringência à legislação por parte daquele empregador. Então é totalmente possível, né, essa sistemática de alteração, né, dos dados ali constantes do CNIS. Bom, finalizado então o estudo do salário de contribuição, a gente entra no que a lei define como período básico de cálculo. O período básico de cálculo ele vai ser justamente o histórico de contribuições que serão utilizadas pela Previdência Social para se dimensionar ali quantas contribuições serão utilizadas para o cálculo do benefício. Então, o PBC ele é acionado a partir do momento que existe um requerimento de benefício. Então, digamos que o segurado ele contribuiu por longo período, mas o mês passado ele pediu um benefício. A Previdência identificou todos os elementos necessários à concessão desse benefício e ela vai fazer um processo de liquidação do valor da proteção a ser dada a esse segurado. Então, vai ela fazer todo esse processo de cálculo que nós estamos agora aqui identificando. A Previdência vai ter que delimitar o período básico de cálculo que ela vai utilizar para apurar todas as contribuições ali vertidas. E existem duas regras básicas para se delimitar um PBC. A primeira delas, eu estou mencionando aqui para vocês no slide, que ela funciona como uma regra de transição. Tá? Trabalhadores que laboravam anteriormente a uma mudança legislativa promovida pela Lei 9876 de 99, tá certo? Que entrou em vigor em 28 de novembro de 99. Então, trabalhadores que estavam anteriormente a essa data laborando, eles vão ter o seu PBC delimitado a partir de julho de 1994. Foi quando entrou em vigor o nosso plano monetário atualmente em vigor, o plano real, e a Previdência hoje utiliza-se das contribuições vertidas sobre esse padrão, né, monetário. Então foi uma escolha do legislador, tá? Não prejudicou aqueles que anteriormente vinham contribuindo, até melhorou a situação de cálculo do benefício, porque anteriormente se fazia apenas pelos 36 últimos salários de contribuição. Então a Lei 9876 ela ampliou o PBC, certo? Passando a estabelecer um período mais longo de cálculo da proteção e para aqueles que já vinham contribuindo anteriormente, foi delimitado o PBC de julho de 94 para frente. Então, alguém, por exemplo, que já contribuía desde 1985, tá? 1985 foi quando ele ingressou no sistema. E hoje, por exemplo, ele está pleiteando uma aposentadoria. A Previdência vai delimitar o PBC desde hoje até julho de 94. As contribuições anteriormente a julho de 94, até o momento em que ele ingressou no sistema, lá em 85, essas não comporão o que a gente chama de período básico de cálculo. Essa é uma regra transitória que se aplica somente a segurados que já eram filiados ao regime geral anteriormente à entrada em vigor da Lei 9876 de 99. Certo? Bom, mas nós temos uma segunda regrinha do PBC, que é simplesmente
todo o período contributivo. Isso para trabalhadores que se filiaram à Previdência posteriormente à entrada em vigor da Lei 9876 de 99. Então, para você que às vezes começou a trabalhar em 2002 e está agora em 2020 solicitando um benefício, o seu PBC vai ser sua primeira contribuição até sua última. Todo aquele período contributivo, todos os salários de contribuição que estarão ali dentro desse período, tá? Desde lá de 2002 até 2020, no nosso exemplo, serão utilizados para, né, o processo do cálculo que nós agora estamos estudando. Beleza? Então essas são as duas regrinhas que a lei estabelece em torno do PBC. Eu exemplifico aqui para vocês, né, num exemplo, só para você conseguir identificar. Vejam lá, o sujeito começou a contribuir em 2000, ele foi até 2020 com a contribuição dele, tá? E hoje pediu, por exemplo, um auxílio-doença. Qual vai ser a delimitação do PBC e apuração dos salários de contribuição? Desde lá do dia que ele começou até a última contribuição vertida antes da incapacidade temporária que acometeu aquele trabalhador. Beleza? Então isso aqui é apenas uma demonstração, né, para você conseguir identificar uma ilustração de uma delimitação do período básico de cálculo. Bom, agora a gente chega ao nosso terceiro elemento, nosso terceiro instituto, que é aquele que lá do início eu trouxe para vocês, que ele é a base de cálculo para a gente apurar a renda mensal de benefício. Então estamos caminhando, tá, nesse processo jurídico, né, que a lei estabeleceu para o cálculo dos benefícios previdenciários, e um importante instituto, tá, destacadamente alterado agora pela reforma previdenciária de 2019, é o que a gente chama de salário de benefício. O salário de benefício, como nós já dissemos, ele funciona conforme o artigo 28 da Lei 8.213, como a base de cálculo da renda mensal de benefício. Então ele vai funcionar como uma base de cálculo. Vou dar exemplos à frente que vocês vão ver que a lei estabelece que o salário de benefício vai ter a incidência de uma alíquota para a gente achar a renda mensal de benefício. Vamos lá. Então o artigo 28 já foi por nós demonstrado, tá? Ele vai trazer um padrão para a grande maioria dos benefícios, certo? Então a gente já excepciona aqui o salário família e o salário maternidade, porque esses trazem regras próprias para a sua mensuração, para a gente conseguir identificar o valor do benefício a ser pago ao segurado detentor do direito, salário família ou salário maternidade. E o que eu tenho aqui a mencionar nesse ponto agora? Bom, é interessante que a gente faça um paralelo, tendo uma noção antes e depois da reforma constitucional promovida pela emenda constitucional número 103 de 2019. Bom, como é que era antes e como é que ficou posteriormente a reforma de 2019? No que concerne ao salário de benefício, beleza? Sendo certo que a lei em si ainda não foi formalmente alterada. A lei permanece com sua redação, né, antes da reforma. A reforma mudou os aspectos constitucionais e os aspectos legais ainda não foram formalmente alterados, embora já revogados tacitamente pela mudança constitucional. Bom, o que a gente tem a dizer? O salário de benefício em si, ele é uma média das contribuições que o segurado verteu ao sistema. Então eu vou fazer uma média, vou apurar um valor médio ali dos salários de contribuição que foram registrados pelo segurado ao longo daquele período básico que está sendo apurado. Anteriormente à reforma constitucional de 2019, eu fazia a média daquelas contribuições com base nas 80% maiores. Então, dentro da delimitação do PBC, eu iria extrair dali somente 80% dos maiores salários de contribuição. Então havia uma norma mais benevolente que oportunizava a exclusão de 20%
dos menores salários de contribuição. Então, o segurado ali dentro daquele PBC, se ele tinha um ano e meio que ele pagou sobre o mínimo, no momento em que ele estava, por exemplo, desempregado, mas ele queria continuar suas contribuições ali sem interrupção, e depois, com um novo vínculo, ele voltou a ter um salário um pouco melhor, um salário de contribuição mais vultoso, esse segurado, pela regra anteriormente à reforma, ele teria como, no cálculo do salário de benefício, ter desconsiderados aquelas contribuições, logicamente, caso elas estivessem dentro dessas 20% menores contribuições ao sistema. Então eu ia pegar a média com base somente nos 80% maiores salários de contribuição. Essa era a regra para delimitação do salário de benefício anteriormente à reforma previdenciária. Só que, posteriormente à reforma previdenciária, houve uma alteração que trouxe, na verdade, agora uma determinação para que todos os salários de contribuição apurados no período básico de cálculo, desde lá de julho de 94, ou desde o início da contribuição, se o ingresso ao sistema se der posteriormente à Lei 9876 de 99, todos os salários de contribuição devem ser considerados. Então, posteriormente à reforma, não mais 80% vão compor a média, mas sim 100% dos salários de contribuição. Esse talvez seja a mudança mais significativa para o salário de benefício. Então, essa mudança no salário de benefício ela é muito significativa, porque ela implicou justamente numa mudança da sistemática de cálculo da média. Então, a média será agora apurada com base num outro horizonte, tá? No horizonte não mais dos 80% maiores salários de contribuição, mas sim com base nos 100% dos salários de contribuição registrados no período básico de cálculo. Bom, e só para a gente conseguir ilustrar, aqui é sempre bom a gente ter um panorama um pouco mais didático, porque esse ponto da matéria não é um ponto simples, é um ponto técnico, é extremamente, digamos, às vezes nocivo até para o estudante de direito que não gosta muito de ouvir números, ele gosta de ver texto, teorias. Aqui a gente fala muito em sistemáticas de cálculo, isso torna a situação um pouco traumática, um pouco complicada para o entendimento. Mas a ideia nossa aqui é só juridicamente passar para vocês como a lei estabeleceu essa fórmula de cálculo. E só para vocês terem uma noção, olha como é que funciona. O sujeito requeria um benefício, um segurado, então eu vou delimitar inicialmente o PBC, vou pegar todos os salários de contribuição que estão ali apurados e vou atualizá-los para o momento do que a gente chama de data de entrada do requerimento, que é a DER, tá ali mencionada. Então eu tenho que trazer aqueles salários de contribuição, a maioria deles são salários históricos, ou seja, feitos há anos, décadas atrás, certo? Então eu tenho que trazê-los todos para um momento atual de atualização. E o que a lei determina? Bom, a lei determina aqui o seguinte: no artigo 29b, eu tenho toda uma delimitação para a regra que determina a atualização dos salários de contribuição. Então eu vou ter que trazer um a um desses salários de contribuição historicamente vertidos para o momento atual, e o índice de atualização, de correção monetária desses valores, adotado pela legislação, é o INPC, tá? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse é um índice que é apurado pelo IBGE todo ano, com base num padrão de renda muito parelho ao padrão de renda da grande maioria dos trabalhadores do regime geral, e ele vai trazer um espelho das variações inflacionárias do exercício anterior. Então, em 2020, eu estou aplicando o INPC relativo ao ano de 2019, ou seja, a variação dos preços dentro dessas famílias com o patamar de renda apurado com base pelo INPC. O INPC vai apurar
a variação dos preços para essas famílias que foram, né, determinadas ali naquele índice. Certo? Então eu tenho que atualizar todos. Eu atualizando todos, eu vou fazer a média aritmética simples. Seja dos 80% maiores, anteriormente à reforma, seja agora dos 100% dos salários de contribuição. E qual que é uma etapa seguinte que agora a gente entra no estudo do nosso quarto elemento, que é o fator previdenciário? Bom, o fator previdenciário, ele é uma fórmula matemática, tá certo? É uma fórmula matemática que vai implicar em uma modulação do valor do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, então um benefício até extinto pela reforma, só mantido como regra de transição agora, sob esse novo regime constitucional que a gente está vivendo em 2020, a partir da mudança. Então ele vai utilizar de elementos como idade, tempo de contribuição, expectativa de sobrevida para modular o valor do benefício. Então ele vai incidir sobre a média. Então o fator previdenciário ele vai incidir sobre a média. Tá? Eu trago para vocês aqui as informações sobre ele, mostrando justamente isso. O fator é uma fórmula matemática, certo? Ele vai incidir de forma a modular a média para cima ou para baixo, conforme os horizontes apresentados por cada um dos segurados. Dependendo da idade daquele segurado, quanto mais precoce ele está pedindo, por exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição, mais intensamente o fator previdenciário vai incidir sobre a média de forma o que? A reduzi-la. Porque quanto mais precoce você aposenta, em tese, mais tempo em gozo de benefício, mais expectativa de sobrevida existe para aquele segurado. Por outro lado, quanto mais tardiamente é requerida a aposentadoria, menor a expectativa de vida do segurado, modulará o fator previdenciário, aquela média das contribuições, muitas vezes até majorando-a, ou, digamos, sendo inócua, ou seja, um valor não incidindo significativamente naquela média. Mas pode ser que o fator previdenciário ele vai elevar a média com base nesses horizontes. Então, o fator previdenciário é um modulador. É uma fórmula matemática extremamente complexa, mas que basicamente leva em conta três importantes elementos: idade, tempo de contribuição do segurado e a sua expectativa de sobrevida, calculada com base numa média para ambos os sexos, tá, da tábua da mortalidade, apurada também aqui, divulgada todo ano pelo IBGE. O fator previdenciário ele foi muito combatido nesses últimos anos, nessas última década, porque ele era colocado sempre como o vilão da aposentadoria por tempo de contribuição, tá certo? Então, só isso aqui é uma informação que ela foi aplicada muito no passado. Hoje, depois da reforma, perdeu um pouco o seu valor. Então, o fator previdenciário foi arraigado a uma regrinha hoje de transição. Então, para segurados que vêm implementando agora a partir de 13 de novembro de 2019, o seu direito à aposentadoria voluntária, por idade, né, que é o nome que a gente vai dar à aposentadoria mais comum agora do regime geral, o fator previdenciário perde um pouco no sentido. Só que eu acho que é relevante a gente apontar para vocês as normas que estão dispostas até mesmo para você ter a capacidade de analisar situações pretéritas, tá? Situações que foram consolidadas muitas vezes antes da mudança constitucional. E uma regra importante foi uma regra que foi construída como uma alternativa ao fator previdenciário. Então nós temos hoje uma regra que ela é alternativa ao fator previdenciário, que é a chamada regra do fator 86/96. Atualmente vigorando nesses patamares, tá? Ele inicialmente foi construído como fator 85/95, mas já evoluiu para o fator 86/96, de forma que existe uma alternativa ao cálculo do benefício sem o fator previdenciário quando aquele segurado ou segurada ostentar, mediante o cálculo
da sua idade somado ao seu tempo de contribuição, de forma a atingir, como eu aponto aí para vocês, 86 pontos a mulher, 96 pontos o homem. Então, nesta perspectiva, se uma mulher ou um homem, ao requerer sua aposentadoria lá atrás por tempo de contribuição, ele já ostentar naquele momento o número de 86 pontos para a mulher, mediante a soma da sua idade e o seu tempo de contribuição, ou 96 para a idade e a soma com o tempo de contribuição de um homem, eu teria o cálculo da média sem a incidência do fator previdenciário. Então, num exemplo, um homem que tenha, ou uma mulher, vamos chegar numa mulher que começou muito cedo a trabalhar e, digamos que com 14 anos já estava trabalhando, recolhendo suas contribuições à Previdência. Com 50 anos, ela já atingiu, né, a soma de 36 anos de tempo de contribuição, com 50 anos de idade, a soma dos 86 pontos. Se ela fosse calcular a aposentadoria por tempo de contribuição lá atrás, o fator previdenciário, em razão de ela ter 50 anos de idade, ele ia incidir de forma a prejudicar a média, ia ser intensamente prejudicial. Existem algumas situações que chega-se a reduzir em 40% a média que foi calculada ali das contribuições do segurado. Só que numa situação como essa, ela teria o direito de receber integralmente a média, porque ela estaria incluída no que o artigo 29C traz em torno do fator 86 para a mulher, fator 96 para os homens. Beleza? Então essa aqui é uma regrinha que foi muito aplicada agora nos últimos anos, na análise das aposentadorias por tempo de contribuição, só que perde um pouco do seu valor após a reforma constitucional de 2019. E essa alteração que eu menciono para vocês, eu já tinha falado a respeito, só que a gente deixa agora isso registrado, demonstrando que a reforma constitucional de 2019 trouxe uma importante alteração para a apuração do salário de benefício, de forma que agora, no cálculo da média, nós vamos apurar todos os salários de contribuição que forem extraídos do PBC, seja aquele PBC delimitado a partir de julho de 94, seja aquele PBC desde o início do ingresso na Previdência, caso esse ocorra após a entrada em vigor da Lei 9876 de 99. Prevalecendo a norma constitucional até o momento em que outra normatização legal seja estabelecida, porque a própria norma constitucional trouxe a oportunidade do legislador definir sobre outro aspecto, né, a fórmula de cálculo do salário de benefício. Mas até que ele o faça, tá, prevalece a norma constitucional estabelecendo a apuração da média com base em 100% dos salários de contribuição que compõem o período básico de cálculo. Bom, beleza. E a gente chega no nosso momento derradeiro, que é encontrar a renda mensal de benefício. Como, a partir do momento que eu já identifiquei os salários de contribuição, já delimitei o PBC, já apurei o salário de benefício, então já tem um valor ali da média. Como é que eu vou saber quanto cada benefício será, digamos, terá o seu valor apurado? Como é que funciona isso? Bom, eu menciono aqui para vocês nesse slide que cada benefício tem uma regra própria. Eu vou exemplificar, por exemplo, o auxílio-doença. Se a gente for lá na Lei 8.213, no artigo 61, nós vamos ver que a lei expressa ao determinar o seguinte: o auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, ele terá uma renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício. Então vejam bem, em se tratando de auxílio-doença, tem uma outra regrinha também, tá, que eu vou explicar mais num outro momento do nosso curso aqui, quando eu for tratar efetivamente do auxílio-doença,
que está no parágrafo 10º do artigo 29, mas por hora é interessante a gente entender que quando eu apuro a média, ainda não é essa média que vai ser paga ao segurado, pelo menos no auxílio-doença, porque a lei, no artigo 61, estabelece que aquele valor apurado a título de média vai sofrer incidência de uma alíquota de 91% para aí sim, né, liquidar a renda mensal de benefício. Então vejam que a lei estabeleceu somente um panorama em que o salário de benefício é a base de cálculo da renda mensal de benefício. Isso ocorrendo para todos os outros benefícios do regime geral, inclusive, como aponta aqui para vocês, a pensão por morte e o auxílio reclusão, também de alguma forma utilizarão da média das contribuições do trabalhador para se apurar a renda mensal de benefício. Beleza? Então, basicamente, essa é a sistemática legal atribuída pela lei para se apurar o valor do benefício. Essa é a fórmula de cálculo dos benefícios previdenciários, tramitando por todos esses elementos até chegar na efetiva renda mensal de benefício, que é o quanto vai ser pago efetivamente ao segurado ou ao dependente. Vamos lá, vamos às exceções então, apontando inicialmente o salário família. O próprio artigo 28 tinha dito que o salário família não vai se ater o que estiver estabelecido para o que? O salário de benefício. Beleza, correto. O que o salário família tem? O salário família ele tem uma regra que está estabelecida na lei, tá? O artigo 66 da Lei 8.213 vai trazer os horizontes pelos quais eu vou identificar o valor do salário família. E a lei diz que lá o valor do salário família é um valor fixo. Então eu não tenho que fazer cálculo nenhum. Eu tenho apenas que consultar a legislação vigente ao tempo daquela concessão para identificar qual é o valor do salário família, sendo certo que esses valores estão desatualizados na Lei 8.213, tá? Até em valores bem históricos, mas que eles são atualizados todo ano, né? E a situação atual hoje de valor do salário família está na portaria 914 do Ministério da Economia, tá? Que traz o valor da cota do salário família e os horizontes de segurado baixa renda para fins de recebimento deste benefício. Então é o seguinte, quanto ao salário família, nós não temos, em tese, grandes dúvidas em torno do seu cálculo. Registrem, basta que nós consultemos o valor atualmente sendo pago e atualizado por norma infralegal. Bom, salário maternidade. O salário maternidade, como eu aponto aqui para vocês, ele traz regras específicas nos dispositivos legais aqui apontados, 71B, 72, 73 da Lei 8.213. Lá a gente vai encontrar regras para definição do valor do salário maternidade conforme cada segurado. Então, dependendo da natureza do vínculo de segurado obrigatório que exista, eu vou ter ali um valor a ser pago a título de salário maternidade. O que a lei diz? Olha, se for empregado e trabalhador avulso, remuneração integral, certo? Que está sendo pago para ele na ativa vai continuar sendo pago, né, no afastamento pelo salário maternidade. Isso, inclusive, podendo superar o teto do regime geral. Então, aqui nós temos uma regrinha de exceção ao teto da Previdência que determina a possibilidade de pagamento de um salário maternidade para um empregado ou uma empregada acima dos horizontes do regime geral de Previdência Social. Quanto ao empregado doméstico, diz a lei que o salário maternidade vai ser calculado ou, né, identificado, né, porque não tem nem cálculo, ele é identificado com base no último salário de contribuição. Então, se ele pagou sobre R$2.000, sobre R$1.500, sobre R$1.200, é o que está anotado na CTPS, esse vai ser o valor que a Previdência vai transferir a título de salário maternidade. Então, assim vai funcionar
a sistemática de pagamento do salário maternidade da trabalhadora empregada doméstica. Contribuinte individual e segurado facultativo, diz a lei que existe um processo de cálculo, tá? Um processo mais simplificado, é o que nós chamamos de mini-média, uma média simples ali, que é feita com base nas últimas 12 contribuições ao sistema. Então, o contribuinte individual e o facultativo vai ter o cálculo do seu benefício com base numa média, né? 1/12 dos últimos 12 contribuições que foram vertidas, 12 contribuições essas apuradas num período não superior a 15 meses. Então, eu tenho lá uma perspectiva de calcular o valor de um benefício com base nas últimas 12 contribuições que foram vertidas ao sistema, sendo que essas 12 contribuições serão apuradas no máximo, né, numa perspectiva retroativa em 15 meses. Então, eu vou olhar para trás, dentro dos últimos 15 meses, as últimas 12 contribuições, eu vou fazer uma média simples e apurar 1/12 para entender o valor, identificar, na verdade, o valor do salário maternidade do contribuinte individual ou do facultativo. Segurado especial, conforme artigo 39, tá? Um salário mínimo. O segurado especial, ele existe uma prerrogativa na lei de rara identificação, rara aplicabilidade, dele poder contribuir em patamares acima dos estabelecidos lá para a sua proteção e ter um benefício acima do salário mínimo. Só que é algo que é raramente encontrado, quiçá encontrado atualmente no nossa Previdência Social. Então, basicamente, o artigo 39 enseja para esses trabalhadores o direito ao salário maternidade no patamar de um salário mínimo. Certo, pessoal? Beleza? Bom, então aqui nós identificamos a sistemática de liquidação do valor dos benefícios previdenciários. Para a gente dar sequência ao nosso plano de benefícios e encerrar o ponto aqui desse trabalho de hoje, é ver alguns outros pontos que vão, digamos, fazer um desfecho em torno desse processo de pagamento dos benefícios previdenciários. E quando a gente fala de pagamento, sabe que a gente tem que entender que nós temos prazos. Então, o INSS ele tem todo um prazo para pagamento dos benefícios previdenciários. Um prazo que é estabelecido na lei de forma a escalonar o pagamento para melhor gestão da rede pagadora. Então, nós temos uma rede financeira de bancos, lotéricas, que vão pagar benefícios previdenciários, né? Basicamente, são instituições financeiras que pagam os benefícios previdenciários, correspondentes bancários, né? E esses correspondentes eles têm que ter uma certa gestão da clientela. Então, a lei vem e ela só faz um cronograma de pagamento dos benefícios previdenciários, de forma que esse cronograma vai tentar melhor gerir, né, o acesso do beneficiário ao seu recurso, ao seu benefício. E basicamente são duas regrinhas bem simplórias, tá? Aqui é algo bem objetivo. Interessante a gente dizer o seguinte: se o benefício ele tem uma renda mensal acima do salário mínimo, o cronograma de pagamento dele vai do 1º ao 5º dia útil do mês subsequente. Então, estou pagando a competência março, eu vou, né, ter ali o escalonamento, o cronograma de pagamento para valores acima do mínimo do dia 1º dia útil de abril até o 5º dia útil de abril. Assim, a Previdência faz o escalonamento destes pagamentos. Já com os benefícios de valor de salário mínimo, que são talvez, né, um percentual largo, existe um percentual largo dos benefícios que são neste patamar, a lei estabelece um cronograma maior, um pouco mais amplo, sendo que começa-se a pagar no próprio exercício, na própria competência, tá? No 5º dia útil que antecede o fim do mês, até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, a escala de pagamento dos benefícios previdenciários ela é feita com base
num período mais largo para os benefícios de salário mínimo, tá? Para que os correspondentes bancários possam ter todo um atendimento mais individualizado, menos tumultuado para toda a clientela do regime geral de previdência social. Beleza? Pagamentos sendo feitos no prazo legal, tá? Isso é algo que o INSS tem até um mérito, porque é difícil ouvir falar que houve um atraso no pagamento de um benefício previdenciário, salvo aqueles de concessão, tá? Aqueles que estão inicialmente sendo pagos, aí realmente há um atraso, mas aqueles que já estão sendo mantidos, a maciça do INSS roda de forma bem assim, correta ali, normalmente depositando sem atrasos os benefícios previdenciários. Só que a gente tem que entender, agora entrando já no tema reajustamento, que os benefícios previdenciários, eles muitas vezes ultrapassam exercícios, ou seja, pagam-se por anos, quem sabe até por décadas aqueles valores. E os benefícios previdenciários, eles, segundo o que determina a Constituição Federal, eles precisam ter, em caráter permanente, mantido o seu valor real. Ou seja, como existem benefícios previdenciários que eles ultrapassam exercícios e décadas de pagamento, eu preciso ter um reajustamento do valor daquela proteção de forma a não prejudicar aqueles segurados, que muitas vezes vão, se não tiverem os reajustes, vão ter efetivamente prejuízos naqueles valores que são pagos ano a ano, entendendo que a manutenção em caráter permanente do valor real é uma regra constitucional, devendo ser observada pelo legislador. E o que o legislador fez sobre isso? Ele estabeleceu no artigo 41A que todos os benefícios previdenciários devem ser anualmente reajustados, tá? No primeiro dia de cada ano, que é a database do salário mínimo, tá? Com base no INPC. Então volta aqui, já falamos da correção dos salários de contribuição, agora aqui nós temos o reajustamento das rendas mensais de benefício. Todo ano o INPC tem que ser devolvido aos benefícios previdenciários para que haja manutenção do valor real de compra daquela proteção. Beleza, pessoal? Bom, para chegar ao ponto final aqui do estudo desse ponto da matéria, há que se falar nas possibilidades de cumulação de benefícios. Há também uma situação importante ser entendida de que a lei ela permite que haja cumulação de benefícios previdenciários dentro do regime geral. E os dispositivos mais importantes estão aqui mencionados para vocês, o artigo 124 da Lei de Benefícios, o artigo 167 do decreto e, atualmente, algumas alterações foram feitas pela emenda constitucional número 103 de 2019. Tá certo? E o que é interessante a gente dizer? A lei vai trazer as situações que estão vedadas. Então, a lei ela vai trazer um rol de situações onde não é permitida a acumulação. Com base numa interpretação, a gente vai entender que o que não está vedado por lei seria permitido. Então, essa é a tônica que vem sendo dada pelo intérprete hoje da legislação previdenciária no que concerne a possibilidade ou não de cumulação de benefícios. Mas a lei diz lá várias situações em que é vedado. Olha, não pode receber uma aposentadoria e tentar gozar depois de um auxílio-doença. Não pode receber mais de uma aposentadoria. Não pode receber aposentadoria com o antigo benefício, hoje não mais sendo mantido, o abono de permanência em serviço. Não cabe salário maternidade e auxílio-doença, nem mais de um auxílio-acidente, nem mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, tá? Sendo que nessas situações de cônjuge ou companheiro, pensão por morte, a lei diz que você pode optar pela mais vantajosa, certo? Não cabe ali a aposentadoria e auxílio-acidente. Então, várias são as situações em que a lei veda a acumulação.
Outras situações que não estão vedadas seriam interpretadas como em tese de possível recebimento. E o que a gente tem aqui para a gente fechar? A reforma constitucional de 2019, ela trouxe uma inclusão de um parágrafo 15 ao artigo 201, estabelecendo a lei complementar o dever de estabelecer vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. Então, houve uma delegação constitucional à lei complementar, essa reserva de norma específica, né, para que sejam delimitados os horizontes de cumulação. Só que o próprio artigo 24 da emenda já trouxe algumas situações em que ela própria vedou a acumulação. E em outras ela até oportunizou a acumulação, tá? Mantendo até um panorama hoje praticado. Só que a reforma trouxe uma situação muito clara de variação do valor do benefício a ser recebido. Por exemplo, atualmente ainda pode ser cumulada uma aposentadoria do segurado com uma pensão por morte deixada por aquela dependente, ou seja, cônjuge. Então eu posso acumular uma aposentadoria com uma pensão por morte deixada pela falecida esposa. Só que a própria emenda, para situações que se consolidarem posteriormente à sua edição, ela estabelece que o valor do segundo benefício, ou seja, aquele menos vantajoso, vai ser proporcional. Então, dependendo da situação, nós vamos ter que olhar o que o artigo 24 estabelece, tá? Muitas vezes, quando se falar em pensão por morte cumulada com aposentadoria, é que o benefício de menor valor vai ser proporcionalmente recebido pelo beneficiário. Então traz aí uma situação de também limitação da proteção que foi dada pelo sistema. Tá claro, pessoal? E com base nessas informações, a gente encerra aqui o estudo da renda mensal de benefício, tá? Dentro do plano de benefícios do regime geral, deixando a vocês aqui o norte, algumas informações e nossa sempre indicada fonte aqui de estudo para vocês complementar, que é o Guia Previdenciário, onde ali você vai poder acompanhar tanto no site www.guiaprevidenciario.com.br quanto no Instagram, @o Guia Previdenciário, toda uma atualização das legislações, artigos com base nas atuais modificações do sistema. Certo? Grande abraço, agradeço a atenção. Tchau, tchau.